Zaidan, nosso entrevistado, já está conosco. Emílio Calaz, vice-presidente de incorporações e terrenos urbanos, ou incorporação e terrenos urbanos do Secov, nosso convidado aqui no Bandeirantes Acontece. Boa tarde, Emílio, obrigado pela atenção conosco. Boa tarde, Zaidan, boa tarde, ouvintes. A gente falava há pouco a respeito do mercado de imóveis, né? E é claro que há muita coisa a ser falada a respeito de incorporações, como está o mercado, o investimento no setor imobiliário. Mas muita gente tem perguntado se agora, com juros baixos, pelo menos para o investidor, e quem tem alguma reserva, quem tem algum dinheiro, o que é melhor fazer, né? E parece que os imóveis começam a atrair a atenção de muitos investidores. O mercado já retrata isso, Emílio? Sim, sem dúvida nenhuma, Zaidan. É a melhor hora, tanto para qualquer comprador, tanto para quem vai morar, como para quem investir. Hoje, quando você investe com essa Selic a 2%, praticamente você tem um retorno negativo, se você considerar toda a parte de inflação e de imposto de renda que você paga. E o porto seguro eterno, né, é a parte de imóvel. Além disso, o imóvel está tendo uma tendência de subir de preço muito por causa do aumento de custo dos materiais e também por causa da falta de terrenos na cidade de São Paulo devido ao plano diretor. Então, hoje, sem dúvida, é um ótimo momento para a gente comprar, tá? Agora, um aspecto interessante, Emílio, é que, claro, esse é um mercado heterogêneo, né? Você tem desde grandes escritórios, prédios para escritórios, para flat, apartamentos para moradia, casas, enfim. Alguns setores estão à frente, estão atraindo mais investimento e mais interessados, ou é uma situação que dá para dizer é geral, ela atinge todos os níveis do investimento da construção civil e das incorporações? Zaidan, normalmente, os 2 dormitórios, que é basicamente o primeiro imóvel, é o que mais atrai, né? Neste caso, em particular, a gente está vendo uma certa atratividade para imóveis um pouco maiores, não que os 2 dormitórios não esteja saindo, sendo o pioneiro, mas, sem dúvida, os imóveis maiores estão atraindo muito por força da pandemia. Com a pandemia, você observa algumas tendências que ainda a gente não sabe o quanto elas vão ser firmes e totalitárias. Por exemplo, já tem uma procura maior para casas em São Paulo. Casa sempre dá mais conforto, mas ela compete com um pouco da insegurança, né? Hoje parece que o conforto está sendo maior. Nessa pandemia, o pessoal está olhando um pouco também do conforto, porque ele precisa de uma habitação um pouquinho maior para fazer aquele home office. E mesmo os imóveis econômicos, as construtoras incorporadoras estão procurando fazer salas de trabalho, que a gente chama de home office, que está atraindo muito as pessoas. Outra tendência que você pode perceber é algumas regiões razoavelmente perto de São Paulo também está atraindo. Então, algumas pessoas, em algumas empresas, com algumas características, permitem que o executivo trabalhe, por exemplo, em Jundiaí ou em Campinas, e more do lado. Ou trabalhe em São Paulo e more até em Jundiaí. Coisas assim, sabe? Então, nós temos percebido isso, mas eu não sei com que força. Os escritórios estão perdendo um pouquinho a força, porque ninguém entende ainda e ninguém tem certeza de como vai ficar o trabalho de home office. Se realmente as empresas vão precisar de imóveis menores. Mas essa já é um pequeno passo, uma pequena tendência, eu poderia te dizer isso aí, tá? Emílio, eu conheço uma pessoa que trabalha há muitos anos nesse mercado e estava trabalhando em casa,
sem perspectiva, trabalhar para uma grande construtora. E nessa semana, a construtora começou a chamar as pessoas para voltarem a fazer parte do escritório. Isso é um reflexo? As construtoras estão trazendo as equipes para perto de novo, ou o perfil das construtoras trabalharem com toda a equipe descentralizada vai ser uma vertente? Essa saída de casa, ida para o escritório, é um reflexo de que o mercado está aquecido? O mercado está muito aquecido, Zaidan, mas muito mesmo, sabe? É impressionante como a gente já está recuperando um pouco do que a gente teve no ano passado, apesar desses 4, 5 meses de stand fechado. Eu poderia te dividir a nossa atividade em 3 áreas, mais ou menos para os teus ouvintes entenderem. A primeira é a produção, que é a parte de obras. Graças a Deus, quem tinha obras em São Paulo pôde trabalhar normalmente, tá? O Estado, o município permitiu isso daí. E os operários foram extremamente responsáveis, seguindo todos os protocolos, e a gente foi bem feliz nisso daí. Eu diria para você que a gente atingiu quase 100%. A outra parte seria a de home office. O pessoal foi para o home office e também foram muito responsáveis. Eu te diria que a gente atingiu uma eficiência de 80%, muito porque a gente depende um pouco de alguns órgãos que não trabalharam porque eles tiveram que colocar o pessoal deles em casa talvez por idade, por morbidade, alguma coisa, tá? Essa parte do home office é que faz os projetos, os planejamentos, os controles de custo. E a terceira parte nossa, que foi muito atingida, foi a dos estandes de vendas. O pessoal ainda quer ver o imóvel, quer sentir o local, tudo mais. E esse stand de vendas, esses stands ficaram fechados até pouco tempo. Então nós passamos em torno de 5 meses com os stands fechados. Então, se você olhar, abril nós vendemos 35% do que a gente esperava, já maio 51%, junho subiu para 60 e pouco, a partir de julho já foi normal. Então, esse ano, nós estamos esperando a gente lançar em torno de 40 a 45 mil unidades em São Paulo, enquanto o ano passado a gente lançou 65 mil. Então, nós vamos ter uma diferença grande por falta desses 4, 5 meses de estandes abertos. Por outro lado, o ano passado a gente vendeu 50 mil unidades e este ano nós vamos provavelmente vender as 50 mil unidades. Então o mercado está extremamente aquecido por todos os motivos que você possa imaginar. Um motivo que eu gosto de ressaltar é, apesar de São Paulo ser muito grande, uma das maiores cidades do mundo, de ter uma quantidade enorme de terrenos, ela tem muito terreno, a maioria dos terrenos, eles não dão viabilidade por conta do plano diretor feito na legislação passada. Então você ou aproveita muito pouco o terreno, tá? Ou você paga muito imposto para a prefeitura. De tal forma que essa soma dos dois, a gente poderia soltar empreendimentos com valor de 20% a 40% mais baixo do que nós estamos fazendo. Então, essa é a real situação. Emílio, nesse mix de busca por segurança e falta de terreno ou um custo muito alto, né, aqui em São Paulo pela dificuldade do que o plano diretor impõe, faz com que os condomínios no entorno de São Paulo, nas cidades próximas, tenham os imóveis muito mais valorizados, os terrenos muito mais valorizados nesse momento? Olha, Zaidan, até me surpreendeu muito, porque valorização para mim, como você está falando, deveria subir assim 10%, 20%. Tem condomínios ao redor de São Paulo que tiveram os valores praticamente dobrados. Eu acho que foi até assim uma certa insanidade essa procura louca por esses condomínios ao redor de São Paulo, alguns específicos. Tá? Você diz que é a hora certa para vender?
Se eu tivesse um lote desse, uma casa, eu teria vendido. Mas você acha que o momento já está virando ou ainda está? Não. Essa alta continua? Desculpa, Zaidan, mas são esses. É o Ronald que está falando aqui, isso, Emílio. Ronald, isso. Era o Zaidan primeiro. Isso, Tudo bem, isso. Ronald? É que esses condomínios, a valorização foi até irreal, né? Dobrar o valor por simples procura, eu acho que foi uma coisa forte demais. Mas está tendo realmente um aumento de preço nos imóveis de São Paulo, principalmente pela falta de terrenos. Então, de uma forma geral, os imóveis estão subindo, uma média de 12% ao ano, tá? Isso reflete, assim, 8, 9, 10% em valores reais. Então, não está na hora de vender, porque se ele for comprar outro, ele vai comprar também mais caro. Mas esse imóvel de lazer, se alguém teve, ele pode pensar, sim, em vender, dependendo, é claro, da situação de cada família, de cada pessoa em particular. Emílio, só uma última de minha parte antes de passar para o Zaidan. Qual o perfil desse cara que acabou investindo? Eu não estou falando das grandes empresas, mas o perfil da pessoa física tinha um dinheiro guardado e entendeu que essa era a hora de gastar no meio de uma baita crise dessa com oportunidades, ou é uma pessoa que aproveitou o momento dos juros? Teve mais compra à vista ou o pessoal aproveitou para comprar a prazo mesmo? Mais compra a prazo, sem dúvida nenhuma. A compra à vista é um percentual bem pequeno de todas as formas que você analisar, tanto para o comprador final como para o investidor. Porque, só para você ter uma ideia, a prestação ela está 30% abaixo do que estava há um pouco mais de um ano atrás. Além disso, tem muito financiamento, sabe? Os bancos entenderam que é importantíssimo que eles tenham uma carteira com esses clientes, porque é uma carteira eterna. O cara fica 10, 20, 30 anos com o banco. Então, esse juros barato ajudou bastante e também a abundância de financiamento. Então, a pessoa que precisava comprar desde o primeiro imóvel, que seria algum imóvel no valor de 200, 240, 250, 400 mil, ela correu. Aqueles imóveis mais caros também ela correu, pagando um pouco de entrada e um pouco financiado, e os investidores também. Os investidores que tinham dinheiro, porque você percebe que não se ganha mais dinheiro com renda fixa. Então ele tem que pôr numa renda variável que é um risco que nem todos querem correr. A bolsa, tal, inclusive a bolsa oscilando bastante esse ano, né? Ela já bateu 110 mil pontos, já caiu para 100, caiu para 95. Então poucas pessoas têm o estômago de aguentar. E imóvel, você não vê ninguém perder dinheiro a médio prazo. Então os investidores estão comprando. Os imóveis, quando são menores, você percebe, e na minha empresa eu percebo muito isso, alguns investidores comprando 4, 5, 6, 7 imóveis de uma vez. Então nós estamos tendo todos os tipos de compradores de imóveis, o que ajuda bastante a gente, né? Zaidan. Emílio, a última da minha parte, já tratamos desse tema aqui e é sempre bom ouvir alguém que conhece, que tem conhecimento inclusive da legislação, dos impedimentos legais, burocráticos, etc., porque é um problema que em São Paulo é muito discutido, mas que vale para todas as grandes cidades brasileiras. Há muito tempo há uma mistura de promessa com expectativa de revitalização do centro de São Paulo, onde já há metrô, há comércio, é fácil as pessoas saírem e chegarem. E, no entanto, essa revitalização nunca vem. Há prédios ali de alta qualidade, né? E, no entanto, o centro está abandonado e chega às 6 horas da tarde ali, muitas vezes parece um deserto. Às 7 da noite parece um deserto. O Secov, você particularmente, tem a expectativa de que essa revitalização aconteça? Olha, Zaidan, eu não sei se é expectativa ou é esperança, porque assim como dói em você, uma das maiores frustrações que eu tenho em trabalhar nessa área, que me trouxe muita alegria, estudei bastante na parte acadêmica e na parte profissional, dediquei todos os meus anos a essa aí, é ver o centro de São Paulo jogado e abandonado.
está faltando realmente uma administração que queira fazer isso daí da melhor forma possível e revitalizar. Eu acho até, se você me perdoa a colocação, muito simples de fazer. Falta só vontade política. O Secov doou um projeto espetacular feito pelo Jaime Lerner. Todos vocês devem saber que é um dos grandes urbanistas do Brasil, foi governador do Paraná, prefeito de Curitiba, esta administração, sabe? E eu lembro de um fato muito interessante, que quando... Você está ouvindo bem, Zaidan? Pode seguir, pode seguir. Eu lembro de um fato muito interessante, que quando nós levamos o Jaime Lerner para conversar com o prefeito, ele disse o seguinte, que ele já tinha uma idade avançada, que ele só faria este projeto se o prefeito prometesse implementá-lo. E o prefeito disse que iria implementá-lo. E ele fez um projeto simplesmente espetacular. Então, esta é a primeira colocação que eu queria te falar, que me frustra muito não ver esse projeto feito a quatro mãos, entre o Jaime Lerner e os técnicos da prefeitura, não ser implementado. A outra parte que eu iria te dizer está sendo elaborado há 2, 3, 4, 5 anos um PIL do setor central. PIL é um plano de intervenção urbana. Mas o grande problema é que muitos que trabalham nesta área, eles ficam com medo dos incorporadores ganharem dinheiro e facilitarem, a tal ponto que eu disse, olha, esse PIL que vocês estão pensando em mandar para a Câmara, ele não é uma atração para empreender em São Paulo. Ele é um motivo de você fugir do centro de São Paulo. Nós temos vários prédios que nós precisamos fazer retrofit e que precisa de uma legislação que incentive. E quem vai ganhar com isso não são os incorporadores. É a cidade de São Paulo que vai poder pegar uma região que tem uma infraestrutura espetacular, que é o centro, e transformar isso num polo de atração, sabe? E aí sim, nós temos lá tudo feito. Aí, com esse trabalho, com essa moradia, até ajuda a prefeitura, o Estado, a dar mais segurança lá, porque vai ter padaria, vai ter trabalho, vai ter luz acesa, vai ter gente na rua. Então, a parte de segurança pode vir a reboque e trabalhar juntos. Você tem toda a razão. Emílio, só tem muita pergunta de ouvinte aqui, mas eu te peço assim respostas super rápidas para a gente poder fechar, porque a gente está com o tempo estouradaço. O ouvinte Daniel escreveu para a gente, pergunta quais os bairros mais valorizados e mais têm potencial em São Paulo, nesse momento? Olha, os bairros estão valorizando de uma forma geral. Onde está tendo muita construção é Pinheiros, Jardins, o Itaim, Moema, Vila Mariana. De uma forma geral, eu estou citando alguns que têm mais infraestrutura, mas todos estão sendo valorizados. E me diga uma coisa, o ouvinte Moura, para a gente fechar, ele fala, as empresas que financiaram a obra, venderam e já, enfim, quem tinha que pagar já está pagando. Como é que faz no momento com a retomada em que tudo aumentou demais? Tubos e conexões, 55%, 40% no ferro, 25% na cerâmica. Como é que faz para fechar a conta? Bom, nós temos dois tipos, rapidamente respondendo, dois tipos básicos de empreendimentos. Um da média e alta renda, que ela pede a correção para o comprador em INCC. E esse INCC, ele realmente vai acompanhar. Tá. Ele não acompanha no primeiro momento, mas vai acompanhar. E os outros, que é o econômico, que às vezes não tem correção, o empreendedor tem que saber que é o risco do negócio dele. Ele, quando vende, ele tem que ter uma margem, ele tem que saber o que vai acontecer para poder realmente fazer frente. Porque se fosse o contrário, que já aconteceu, os materiais não valorizando e até abaixando, ele teve o lucro. Então, quem empreende sabe que isso é o risco do negócio dele e ele tem que ter caixa suficiente para fazer frente a essa coisa. E pronto.
Emílio Calazans, vice-presidente de Incorporação em Terrenos Urbanos do Secov. Emílio, poderíamos ficar horas aqui falando sobre o setor. É bom porque temos notícias para dar, né? Tava no marasmo danado e a coisa tá voltando a pegar fogo. Ainda bem, a gente vai voltar a se falar aqui na Rádio Bandeirantes, é claro. Já agradecemos pela sua atenção, tá bom? Tá, muito obrigado a vocês todos. Qualquer coisa é só me contatar. Muito obrigado. Até mais. Boa tarde.